vocês. Esse trimestre tem sido uma bênção, né? Tem sido um presente para as nossas vidas. Confesso para os irmãos que eu estive um tempo ausente e retomei novamente, né, a minha frequência na escola dominical e, por consequência, esse trimestre tem sido um presente de Deus. A gente está estudando sobre os patriarcas e o título é bem sugestivo, né? Homens que o mundo não mereceu. E eu estou com essa palavra já há alguns dias no meu coração, mas antes de começar a ministrar, eu estava orando essa semana e eu comentei isso na sexta-feira, né, Modesto? Todos nós, irmãos, estamos reunidos aqui e eu tenho a convicção que o nosso sentimento é que Deus nos abençoe ricamente neste lugar. Nós somos uma igreja privilegiada porque temos vários grupos, né? Até aqui nós tivemos a oportunidade de ouvir todos, né? Por último ouvimos o coral, e quando nós ouvimos o coral, nós entendemos que quando nós cantamos sem o auxílio do instrumento, haja vista que o irmão Newton, isso nos ensina a extrair de nós o melhor, porque às vezes os músicos eles corrigem, né? Quando o grupo vai cantar, o playback ajuda, a legenda ajuda, os músicos ajudam, mas no coral não. No coral é um, né, escorado no outro e juntos preocupados em ofertar o melhor para Deus. É a nossa voz, a nossa adoração diante de Deus. Mas eu estava essa semana, numa das minhas orações, eu perguntando para o Senhor, conversando com o Senhor, sobre todos nós temos desejos, todos nós queremos entrar dentro da igreja e vermos o Senhor batizar, e vermos vidas sendo transformadas, e nos depararmos com vidas entrando por essas portas, sendo atingidas pela adoração que está sendo ofertada neste lugar. E nós, sobretudo obreiros que somos referência na casa do Senhor, cada um segundo a sua habilidade, cada um segundo o seu chamado, cada um segundo, né, a sua vocação. O Senhor falava comigo da mesma maneira que Ele falou com Acabe diante de um momento muito adverso. Acabe agora ele é afrontado pelo exército inimigo e ele se vê diante de um grande exército, a sua retaguarda, os seus guardas desprovidos, tanto em competência quanto habilidade, também quanto ferramentas e armas, para que pudesse enfrentar o exército inimigo. Ele se desespera, mas no momento do desespero, a Bíblia diz que surge um profeta sem nome, sem identidade, e chega diante dele e diz: olha, existe uma grande batalha a ser travada, Deus vai dar a vitória, mas é você que vai começar essa batalha. Essa batalha vai começar por você. Ou seja, Deus estava garantindo a vitória diante de um cenário crítico, mas Ele deixou bem claro para Acabe: é você que vai à frente, é você que precisa se levantar, é você que precisa ser o protagonista e assumir a responsabilidade. E diante disso, o Senhor falava comigo, me cobrando uma série de situações, porque às vezes nós nos colocamos com um olhar crítico e perguntamos por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo, porque vidas não são batizadas. Acho que todos aqui em algum momento têm se perguntado: Senhor, por que já nós não vemos mais o batismo do Espírito Santo? E nós não precisamos fazer cruzadas ou campanhas para que isso aconteça, porque a Bíblia vai falar no livro de Atos que esse Espírito já foi derramado e está ao alcance de todos. Ou seja, se o Espírito já foi derramado, o Espírito está aqui nesta noite. Então o que precisa? Nós temos sede, desejo e vontade de sermos impactados por esse Espírito. O problema não está no Espírito, o problema está na forma como nós estamos buscando esse Espírito. E o engraçado é que Deus me fez pensar em uma alegoria.
Nós estamos vivendo um período, vai ter agora uma interrupção de 30 dias, que vai aí ser realizada a Copa do Mundo, não é isso? Vivemos alguns dias aí sobre aquela expectativa, quem vai, quem não vai, mas o que chamou a atenção naquilo que Deus me mostrou, foi que foram escolhidos 23 pessoas, 23 atletas foram escolhidos, e a despeito desses 23, existem centenas que queriam estar lá. Perceba, muitos estavam aguardando ardentemente por estar lá, mas voltando aos 23, nós sabemos que só vão jogar 11. Perceba que só vão jogar 11. São cerca de 7 a 8 partidas, e vai acontecer que muitos que estão nessa lista nem vão participar, vão só assistir. Mas perceba que nessa lista ninguém vai estar torcendo contra. Nessa lista todos vão estar ali torcendo para que aqueles que estejam atuando, eles logrem o seu êxito, porque se eles lograrem êxito, os que não estão jogando também vão voltar trazendo as suas medalhas e dizendo: somos campeões. Não participaram, mas vão voltar dizendo: somos campeões, porque fizemos parte do mesmo grupo. E o Senhor falava comigo, porque algumas vezes o meu coração apertou, porque minha esposa sabe, ela não sabe, eu tenho prazer em pregar a palavra de Deus, e eu já fiquei mais de um ano aqui sem pregar, e eu entendo que Deus tem um chamado na vida de todos, e Deus estava falando comigo: meu filho, você faz parte deste grupo. Não importa se você vai pregar, não importa se hoje é a sua oportunidade, o importante é que quem estiver aqui, importa que você feche os seus olhos, interceda para que eu opere por intermédio da vida dele, porque se Deus operar por intermédio da vida de cada um de nós, é a igreja que vai ser abençoada, é o povo que vai ser abençoado, é Deus que vai ser honrado, é Deus que vai ser glorificado, e as bênçãos dele vão ser derramadas novamente. O que Deus estava dizendo: meu filho, pode não ser você hoje, mas se for um branco, olha, feche os seus olhos e comece a soprar. Deus usa ele, Deus abençoa ele, Deus fala com ele, Deus abre o céu, porque se o Senhor abrir o céu, Senhor, a igreja vai receber uma palavra, a igreja vai ser abençoada, a glória vai descer na casa, e todos vão testificar a sua presença. Está entendendo? Sério? Eu estou falando entre nós aqui, os irmãos obreiros são maduros o suficiente para entender. Essa obra, ela tem que começar por nós, não importa por quem. O importante é que Deus está no controle de tudo, não importa quem vai ser o instrumento, importa é que nós todos estejamos unidos em um só pensamento, em um só espírito, para que Deus então olhe e diga: derrame a graça sobre aquele lugar. Nós sabemos a receita, nós sabemos o modelo. A Bíblia não mudou de forma alguma. A Bíblia diz no capítulo 2 que havia mais de 500 pessoas. Enquanto havia pessoas que não estavam compromissadas, o Espírito não desceu, o Espírito não operou, as pessoas não sentiram nada. Mas a Bíblia diz que quando juntou 120 pessoas ali, olha no seu pensamento: desce Espírito, estamos debaixo de uma promessa, desce Espírito. A Bíblia diz que o Senhor foi olhando, estão todos em um só pensamento, estão todos em um só propósito. De repente vem como um vento veemente, enche a casa e todos estão cheios do Espírito Santo. Nós sabemos a fórmula. É isso que Deus, Ele está exigindo de nós. Eu tomei a minha parte, eu me debrucei no chão, minha esposa é testemunha, eu tenho pedido perdão para Deus todo dia. Eu não vou jogar gasolina, eu não vou ser pedra de impedimento, eu vou ser ajudador aquele que anda ombro a ombro, mas eu vou ver a glória de Deus novamente nesta igreja. Eu vou ver almas sendo batizadas, eu vou ver almas sendo curadas, eu vou ver pessoas entrando por aquelas portas.
crianças, varão, Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando conosco nessa noite. Nós sabemos a receita, nós sabemos o modelo. Quando a mocidade levanta, é Deus falando. Quando os adolescentes se levantam, é Deus falando. Quando as irmãs se levantam, é Deus falando. Quando os varões se levantam, é Deus falando. Deus está falando desde a hora que nós chegamos aqui. Então o que nós temos que fazer é abrir o coração e falar: Senhor, continua falando, Senhor, continua falando, porque eu preciso ouvir a tua voz. E às vezes a gente até comete o pecado de dizer: meu Deus, hoje o mundo foi massa, né? Às vezes a gente comete esse pecado. Deus está falando de todas as maneiras e de todas as formas, e às vezes a gente perde a sensibilidade de sair da igreja e de não aproveitar nada. Mas Deus está dizendo: olha, quer vitória na tua casa, é você que vai começar essa peleja. Quer vitória na igreja, é você que vai começar essa peleja. Se nós queremos ver milagre na igreja, então nós vamos ter que começar a orar, voltar a jejuar, voltar a buscar a face do Senhor, voltar a clamar com força, voltar a clamar com vontade. Somos nós que precisamos começar esta peleja. Para restaurar, a gente precisa ser restaurado. Para sarar, a gente precisa ser sarado. Meu Deus. Oh, glória. Capítulo 26, a Bíblia vai dizer: e havia fome na terra, além da primeira fome. Capítulo 26 do Gênesis. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Quando esse texto, estudamos essa lição na semana passada na escola bíblica dominical, o que me chamou a atenção foi que a fome, ela aponta para uma grande dificuldade. Esse povo específico, na época, eles viviam extremamente da agricultura. 80% daquele povo vivia exclusivamente da agricultura. Aí vem a falta de água, e vindo a falta de água, a agricultura não desenvolve. E era comum naquela época os irmãos buscar história, de tempo em tempo passava-se por esse problema. E quando passava por um problema assim, o que tem a fazer? Buscar uma solução. Vamos precisar sair daqui, porque senão aqui nós vamos morrer de fome. E o que a Bíblia nos ensina aqui é que Isaque, diante desse cenário, ele não fica cabisbaixo, ele não fica sentado na cadeira do comodismo. Não, a Bíblia diz que ele se levanta porque ele vê um cenário aonde, como provedor, como líder da sua casa, como líder da sua família, ele precisa fazer alguma coisa, porque quem é líder de família sabe que a família está olhando para o líder, esperando dele a atitude, dele o primeiro passo, que ele se levante, que ele faça alguma coisa, ainda que não dê certo, mas que ele tome uma atitude, que ele se levante diante do cenário. E o que esse texto naquele dia falou tremendamente ao meu coração: Deus não fala com quem está acomodado,
Então Deus diante, a Bíblia vai falar que Ele foi-se. Como que nós estamos nessa noite? Diante da nossa vida. Qual que é o problema que estamos enfrentando nessa noite? Eu sei que cada um que está aqui tem algo especial e espera algo especial da parte de Deus, porque se não fosse isso, nós não estaríamos aqui não, a gente estaria em qualquer outro lugar, mas se nós estamos aqui nessa noite, é porque existe algo que nós apresentamos ao Senhor, uns por pouco tempo, outros há um longo tempo, mas estamos esperando algo da parte do Senhor. Mas a pergunta é: de que maneira nós encontramos diante do cenário? A palavra hoje é: mexa-se, levante-se. Eu não sei qual que é o teu chamado, a tua vocação, mas se é orar, Deus está dizendo: volte a orar, volte a clamar. Se Deus te chamou para louvar, volte a louvar, mas faça alguma coisa, põe-te em pé e mexa-se. Perceba que Deus então agora, diante do cenário, diante de um homem disposto a buscar solução e saída, diante daquela dificuldade, Deus chega a ele e fala: moço, não desce não vai para lá não, fica, peregrina nessa terra, porque eu tenho uma promessa sobre a sua vida, eu vou te prosperar neste lugar. Mas perceba que é uma palavra forte. Quem não quer ouvir promessa? Quem já não ouviu uma promessa da parte de Deus? Deus dizendo que ia prosperar, que ia levantar, que ia entrar em providência, que ia entrar nesta causa. Mas perceba, a promessa ela não acontece lá fora, a promessa ela acontece num cenário muito próximo. Deus está falando com um estranho, Deus está falando com alguém que tem intimidade com Ele. Perceba que Deus não está pegando um rebelde na rua e dizendo: não vai para Egito não. Deus está falando com alguém que conhece Ele, que tem intimidade com Ele, que é acostumado a estar na sua presença. O que isso nos ensina, meu irmão? Nós precisamos estreitar os laços de comunhão com Deus, porque às vezes a gente fica perguntando: Deus, eu estou nessa prova e o Senhor não fala comigo. Deus, por que isso está acontecendo? E Deus está dizendo: cadê você na oração? Há quanto tempo eu estou te clamando? Há quanto tempo eu quero falar com você em sonho, em visão, em revelação? Mas você está distante, você se afastou. Muitas coisas se afastaram de mim. O que Isaac nos ensina: para ouvir promessa tem que estar perto, para ouvir promessa tem que conhecer a voz, para ouvir promessa nós temos que saber quem é que está falando conosco. E a Bíblia diz que Isaac fez o quê? Ele obedeceu. Ele obedeceu. E você sabe que o que isso falou tremendamente comigo é que Isaac, ele não teve uma vida fácil. Deus disse que seria com ele adiante de todas as promessas que havia feito a Abraão. Deus falou que faria com ele, mas Deus não disse que ele não enfrentaria luta, que ele não enfrentaria problema, que ele não enfrentaria adversidade. A trajetória de Isaac naquela terra foi uma trajetória difícil, mas a Bíblia nos ensina que Isaac não fez guerra, que Isaac não entrou na peleja, que Isaac fugiu do combate, que Isaac escolheu ser pacificador, que Isaac não criou contenda, Isaac não criou divisão, Isaac esperou no Senhor. Você sabe que isso nos ensina a comunhão com Deus, ela nos ensina a ser mais submisso, a comunhão com Deus, ela nos ensina a aproximar mais dele, a comunhão com Deus nos ensina o que foi lido no Salmo: os que confiam no Senhor. São como os montes que não se abalam. Não é qualquer perseguição, não é qualquer luta, não é qualquer levante, não é qualquer prova, não é qualquer afronta, não é qualquer seta, não é qualquer adversidade que vai nos tirar do centro da adoração de Deus. Deus falava comigo: meu filho, eu não aceito ser
Santo do Senhor. A tarefa é fácil? Não é fácil, mas está debaixo da promessa. É saber que o Senhor vai nos levar onde Ele nos prometeu levar. Talvez nesses dias atuais nós estamos muito atarefados, muito preocupados. Hoje nós estamos vendo um ruído de todas as direções vindo aos nossos ouvidos e entrando. E são tantas coisas, são tantos sonhos, são tantos projetos, são tantas coisas. E nós esquecemos de chegar para o Senhor e falar: Senhor, aonde está a sua vontade em tudo isso? Aonde está o seu querer em tudo isso? Perceba que naquela fase de Isaac, a Bíblia diz que a promessa de Deus, ela independe do tempo. A gente está ouvindo falar que vamos passar um ano de crise, por conta daquele estreito de Hormuz, por conta do período que aquilo ficou parado. Vai faltar semente, vai faltar grão, vai faltar isso, e nós estamos prestes a passar por uma restrição de alimento. As coisas vão aumentar, e a gente fica aquela preocupação: o que vai acontecer? E perceba que Deus, Ele age independente do tempo, independente do cenário. Talvez tenha alguém aqui nesta noite precisando ouvir esta palavra. Deus fez uma promessa para Isaac e diz: ó, eu vou te abençoar. Note, Deus não mandou Isaac plantar no vale de Gerar. Procura na Bíblia, Deus não falou não, planta no vale. Deus só disse para ele: eu vou abençoar você e a sua descendência. A Bíblia vai dizer que quando Abimeleque ele vê a prosperidade de Isaac, ele fala: vai embora daqui, porque tu está ficando muito grande. Então Isaac vai para onde? Vai para o vale. Vale representa dificuldade, vale representa escassez. Deus não manda ele semear, mas a Bíblia diz que no coração dele tem uma promessa. Se Deus falou que ia me abençoar, eu sei que independente do lugar, eu preciso me movimentar. Então Isaac semeia, ele escolheu semear no vale. Alguém pode dizer: no vale não dá nada, a terra é seca, a terra é árida, mas eu estou debaixo de uma promessa. Aquele que falou que vai me abençoar, ele vai fazer chover, ele vai fazer brotar, ele vai fazer produzir. E a Bíblia diz que naquele cenário ele produziu 100 vezes mais, segundo a cada semente plantada. Nessa noite Deus está mandando dizer para nós: não importa o quadro que você está vivendo, pode parecer difícil aos seus olhos, pode parecer impossível, ou você pode estar dizendo: não tem jeito, e alguém ao seu redor também dizendo: não tem mais jeito para nós. Mas Deus manda dizer: só semeia lá, só semeia lá. Comece a orar dizendo: vai brotar, vai nascer, vai prosperar, vai acontecer, porque a parte de Deus Ele faz. Mas não é fácil, não é fácil. Qual o preço que nós estamos dispostos a pagar hoje? Oh, Senhor. Queremos ver muitas coisas acontecer aqui. Eu confesso que eu sou o primeiro. Mas qual o preço que a gente está disposto? Meu Deus. Porque Deus vai nos levar a tomar atitudes em um cenário que aos nossos olhos vai parecer impossível. E isso na história de pregador. Porque a Bíblia vai falar que exatamente debaixo do nosso cenário, é debaixo das nossas consequências, que Deus vai transformar a tristeza em alegria, a derrota em vitória. É debaixo das nossas próprias consequências. A Bíblia vai dizer no livro de Jeremias que Jeremias está preso, não está? Está preso no pátio por profetizar a verdade para o rei. Nabucodonosor vai descer, vai te olhar face a face, vai te levar preso, porque vocês foram rebeldes, vocês fugiram do Senhor, vocês não ouviram mais o Senhor, vocês calaram os seus ouvidos para o Senhor. Então a prova vai vir, o inimigo vai vir saquear a cidade em 2 etapas. Meu Deus. E na segunda etapa Jeremias se levanta e fala: não te cabe não, porque Nabucodonosor está chegando aí. Ele vai olhar no teu olho e vai te levar
preso pelo beiço. E ele achou dura aquela palavra: prende o profeta no pátio do templo. É como se ele ficasse preso dentro da igreja, que não pudesse sair. E a Bíblia diz que nesse cenário, a cidade destruída pela primeira invasão, as casas destruídas, o templo destruído, a Bíblia diz que então aparece um parente de Jeremias com um pedacinho com um documento dizendo: tem uma terra que é para você comprar, você é meu parente, você tem direito de propriedade, então vai lá e compra. Como comprar uma terra num cenário desse? Aleluia. Como crer que Deus vai curar alguém que está com câncer, quando a gente sabe que 99,9% não é curado? Como a gente vai acreditar que Deus vai me dar uma casa se eu ganho um salário de R$1.500 e o terreno em Toledo já está sem trabalho de massa? Como acreditar? Como acreditar que Deus vai mudar o cenário da nossa casa se a minha condição ela é impossível aos meus olhos? Eu não vejo saída, eu não vejo jeito, eu desisti. Vai ser do jeito que está mesmo, como levando e empurrando pela barriga até onde dá, porque eu mesmo não tenho fé para que isso aconteça. Mas a Bíblia diz que quando chega o parente de Jeremias diz compra, Jeremias pensou que nem eu e você não tem jeito, não dá. Mas quando ele disse não dá, Deus tratou e disse: ei, Jeremias, não diga que não dá, compra essa terra, porque hoje ela pode parecer para você sem valor, hoje ela pode parecer para você destruída, mas o que você vê hoje é caso. Eu vejo amanhã, o tempo da prova vai passar, o tempo do exílio vai passar, o tempo da luta vai passar. Eu vou trazer meu povo de novo para este lugar, eu vou restaurar essa cidade, eu vou restaurar o templo, e essa terra que não tem valor, ela vai ser edificada e o meu nome vai ser glorificado. Vai passar 70 anos, mas Deus vai cumprir a promessa dele. Não importa o tempo, não importa as dificuldades que virão, aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Jeremias compra, põe debaixo do braço, hein? Meu Deus. Já que o Deus falou. O que a gente está disposto hoje a assumir? Jeremias comprou um pedaço de terra, sabendo que ia demorar um tempo para Deus fazer a obra, mas ele acreditou na promessa. E Deus que falou com Jeremias está falando conosco nesta noite. O que é que nós estamos esperando da parte dele? Deus nessa noite está visitando a casa, e ele está querendo abrir. Sabe aquela porta que foi fechada há algum tempo? Existem portas na nossa vida que a fé já foi embora há bastante tempo, que a gente já perdeu a esperança, que a gente já não acredita mais, a gente trancou e jogou a chave fora e disse: aqui não tem mais jeito. Eu quero te dizer hoje, Deus ele está em busca desta porta aí, Deus nessa noite está nos convidando a fazer uma introspecção da nossa vida. Deus nessa noite está perguntando: quando foi que você perdeu a sua fé? Quando foi que você perdeu a sua esperança? Quando é que foi que você engavetou esses projetos? Quando foi que você lançou uma pá de terra sobre o seu sonho?
está nos convidando. Aleluia, Deus. Deus está nos convidando. Meu Deus. E uma das minhas orações eu lembrava da irmã Branca. A irmã Branca nos ajudou muito quando nós mudamos para cá. Isso há 11 anos atrás. E há 11 anos atrás ela falou algo que eu nunca esqueci. Pastor, eu não vou sossegar enquanto Deus não me der um pedacinho de chão. Lembra, Branca? Eu não vou sossegar enquanto Deus não me der um pedacinho de chão. Deus vai me dar um pedacinho de chão nesse lugar e eu não vou embora. E eu me alegrei muito no dia que ela veio aqui e disse: olha, ore pela chave da minha casa, porque Deus me deu a vitória. É sobre essa fé, é sobre essa disposição. Nós temos exemplos dentro dessa casa do improvável, do impossível, para mostrar o quanto Deus é poderoso para realizar o sonho, o desejo de alguém que planta no coração um propósito. Eu não vou desistir, eu não vou abandonar, eu não vou parar, eu vou continuar firme até a minha vitória chegar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estava um dia desses, já era tarde da noite em casa, e eu comecei a orar, e daqui a pouco eu comecei a imaginar essa igreja, porque as minhas orações estão focadas a essa igreja. Se você encostar do meu lado, toda vez que eu estiver orando, você vai ver eu falando a mesma coisa. O pastor trouxe um ensinamento forte aqui numa terça-feira, dizendo: nós precisamos ser incendiados, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser tomados, nós precisamos ser apropriados pelo Espírito Santo. Tem que ter fogo na nossa vida, tem que ter fogo na nossa alma, para que a gente possa contagiar. E em uma das minhas orações eu comecei a glorificar o Senhor, porque aí hora que falta a palavra, eu comecei a falar: santo, o Senhor é santo. Enquanto eu falava santo, o Senhor me mostrava a igreja: santo, 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 santo. Aí eu começava: santo, santo. Aí a porta começava: santo, santo, santo. Daqui a pouco os obreiros começavam: santo, santo, santo. E o santo não parava: santo. Pega a carona e começa a declarar: santo, 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 santo. E eu não conseguia parar. E daqui a pouco eu vi a glória de Deus invadindo a igreja. Os irmãos falando em língua, outros profetizando, outros sendo levantados. A glória de Deus envolvendo. E Deus falando: é isso que você quer, meu filho, é isso que você quer ver, é essa glória, é a minha presença. O segredo é um: é santo, santo, porque os anjos que estão na minha presença, eles estão santo, 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 santo. Não é pelo cantor, é pela nossa disposição. As irmãs estão cantando santo, santo, santo. Os jovens estão cantando santo, santo, santo. Quando a igreja estiver em um só coral, eita coralinho, santo, santo, santo. Deus vai voltar a batizar, a curar, a libertar nesse lugar. Eu quero fazer uma oração com a igreja em pé. Esse momento é seu, Deus. Não se preocupa com a minha oração. Esse momento é seu, Deus. Deixa Deus visitar o teu coração nessa noite. Nós estamos em processo de cura. Deus está dizendo: nós estamos em processo de cura. Nós precisamos ser curados nessa noite. Eu tenho orado: Senhor, tira de nós todo espírito de contenda, todo
você nessa noite. Entre dentro do teu coração, dentro da tua alma e apresente para Deus o teu impossível. Fale com Ele. A Bíblia diz que Ezequias foi afrontado pelo rei Senaqueribe, e a afronta foi tão grande que ele sozinho não tinha condição de enfrentar aquele adversário. E naquele dia ele entrou dentro do templo e fez uma carta para Deus. Ele apresentou toda a afronta, toda a humilhação e disse: são 185 mil homens que estão diante de mim e eu não tenho condição. Mas essa afronta não é contra mim, essa afronta é contra o Senhor. Ele escreve essa carta e entrega para Deus. E os irmãos sabem o resultado. Foi só um anjo que desceu a ladeira de Cis e abateu todo aquele exército. Escreva a tua carta espiritual para Deus nesta noite. Vamos escrever a nossa carta para Ele nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, nesta noite, Senhor, estamos reunidos neste lugar. Ah, Senhor, há quanto tempo, Pai, a minha alma não se regozija tanto como está se regozijando nesta noite, porque eu entendo, Pai, que o problema nunca foi a sua presença, nunca foi a sua glória, sempre fui eu, Senhor. Foi as vezes em que o meu coração esteve fechado, esteve contrariado, tomado por algum sentimento, Senhor, que me impediu de te adorar na sinceridade do meu coração. Mas dessa noite eu resolvi abrir as portas e as janelas da minha alma e dizer: Senhor, me cura, Senhor, me restaura, Senhor, me limpa, Senhor, vai tirando todo embaraço, todo resquício, todo fardo, todo entulho que eu fui jogando dentro da minha alma e foi me sufocando a ponto de eu não conseguir mais glorificar. Mas essa noite, Senhor, eu resolvi tirar, eu resolvi remover, eu resolvi limpar minha alma e dizer: enche-me da tua presença, renova minha alma, renova o meu espírito, Senhor. Eu quero, Senhor, que o Senhor abra os meus ouvidos para que eu ouça novamente cânticos espirituais, ó Pai, para que eu entre na tua presença, Senhor, e comece a sentir o teu espírito se movimentar, bradar, falar, Senhor, alegrar, transformar, curar e fazer a obra que me apraz, meu Deus. É noite de cura, é noite de cura, é noite de restauração, Senhor. Restaura-nos, meu Pai, renova-nos, Senhor. Precisamos repetidamente ser cheios do teu Espírito. Eu não preciso ouvir, não, mas eu estou ouvindo um ruído diferente aqui, Senhor. Eu posso ouvir aqui, Senhor, pessoas dispostas, meu Pai, a assinar esse documento da tua presença e dizer: hoje eu vou sair daqui diferente, hoje eu vou sair daqui transformado, hoje eu vou sair daqui, meu Pai querido, sarado na tua presença. Continue em pé na oração, enquanto o conjunto de louvor vai levar. Eu já encerro a minha oportunidade aqui, mas eu vou continuar adorando enquanto o conjunto de louvor estiver louvando. Se eu sou glória
Aleluia.